Olá, pessoas, pra quem não me conhece, eu sou a Belly e hoje eu estou aqui para mais uma vez revisitarmos uma temporada de American Horror Story. Quem acompanha o canal sabe que eu cubro, né, em tempo real de lançamento desde a 9ª temporada, mas a American Horror Story é minha série favorita, então eu resolvi revisitar as temporadas antigas. A gente já tem vídeo aqui da primeira, da segunda, da quinta, da sexta e daí a partir da 9ª a gente tem de todas também. Então falta revisitar a terceira, a quarta, a sétima e a oitava. E como vocês puderam perceber por esse título, hoje nós iremos revisitar Freak Show. Eu fiquei muito animada porque Freak Show pra mim é uma das temporadas mais especiais. Primeiro que o elenco de Freak Show, gente, assim, é imbatível. Não tem nenhuma temporada que tenha um elenco melhor que o elenco de Freak Show. Ponto. Não tem argumentação com relação a isso. Em Freak Show a gente tem a Jessica Lange, a gente tem o Evan Peters, a gente tem a Sarah Paulson, a gente tem a Katie Bates, a gente tem a Angela Bassett, a gente tem a Lily Rabe, a gente tem a Emma Roberts, a gente tem o Finn Wittrock, o Dennis O'Hare, o Matt Bomer. Quem mais? Tem o Wes Bentley também, tem a Frances Conroy, que é uma diva, a Gabori também participa. Gente, assim, é simplesmente a melhor temporada de elenco, assim, imbatível mesmo. Porque todas as outras temporadas não tem alguém, sabe? Tipo, a Kate Bates não tá na primeira, por exemplo. A Jessica Lange não tá na quinta, por exemplo. Então, assim, o masterpiece do elenco de American Horror Story é Freak Show. Talvez eu acrescentaria aí o Dylan McDermott e a Thaisa Farmiga, mas de qualquer forma, juro, é perfeito. E Freak Show, pra mim, é uma das melhores temporadas, é uma das temporadas pelas quais eu mais esperei o lançamento, pelas quais eu mais teorizei as coisas que aconteceriam. Eu lembro cada pôster que saía e eu criava muitas coisas na minha cabeça do que poderia acontecer na temporada. E é uma temporada que conseguiu reunir todos os elementos desse gênero, assim, de circo dos horrores e de palhaços e de bonecos e coisas do gênero, tudo numa temporada só. Ah, gente, a gente tem o Neil Patrick Harris também nessa temporada. Eu tinha esquecido que ele faz uma participação, mas ele faz e é muito impactante, inclusive. E o John Carroll Lynch também, enfim. Só coisa incrível. E eu sou obcecada por Freak Show, gente. Não é minha temporada favorita, porque a minha temporada favorita é Murder House, mas é a minha segunda temporada favorita, assim. Claro, ela tem algumas questões, mas de um modo geral, ela tem um desenvolvimento muito linear, o que vem sendo um problema em American Horror Story, assim, de às vezes dar tudo errado e ficar horrível. Mas, cara, vamos lá. Quero falar de Freak Show. Já falei do elenco, que é magistral, né? Mas vamos por partes. Em American Horror Story Freak Show, a 4ª temporada de American Horror Story, a gente conhece a história da Elsa Mars, que é interpretada pela Jessica Lange. Ela é a dona de um circo de horrores e nós conhecemos toda essa trupe desse circo de horrores que está no momento ali com o circo em Jupiter, na Flórida. A história se passa em 1952, 10 anos antes dos acontecimentos de Asylum, e a gente tem conexões diretas com Asylum ao longo aí da narrativa. A personagem da Jessica Lange, a Elsa Mars, ela é inspirada vagamente aí numa mulher que realmente existiu, que é a Marlene Dietrich. E essa temporada é uma das poucas temporadas de American Horror Story que, não tô dizendo que é a única, tá? Porque as coisas a gente tem que explicar bem aqui, né? Porque as pessoas interpretam de uma forma errada. Eu não tô falando que é a única temporada, mas é uma das poucas que se preocupa em nos dar um background dos personagens e não só, assim, da protagonista ou dos dois protagonistas. A gente sabe de detalhes da vida de personagens que são secundários, assim, e pra mim isso é muito, muito especial e isso torna essa temporada bem única. Freak Show provavelmente é a temporada mais longa de American Horror Story. Eu não cheguei a contar exatamente com os números certinhos, mas assim, olhando por cima, Freak Show tem 13 episódios, assim como Coven e assim como outras temporadas também. Só que Freak Show tem esses episódios mais longos. Então eu acredito que Freak Show realmente seja a maior temporada de American Horror Story em termos de duração mesmo. E isso permitiu ter um bom desenvolvimento de personagens de todos os âmbitos diferentes. A gente tem várias mini histórias que são exploradas dentro desse universo do Freak Show ao mesmo tempo que o circo está acontecendo, e isso é muito legal. A protagonista, que é a personagem da Jessica Lange, é a Elsa Mars, e ela é uma personagem extremamente narcisista. Ela tem, sim, o seu lado sensível, o seu lado apegada, o seu lado materno ali, que ela tem um certo grau de carinho pelos freaks, né? Só que ela faria de tudo pra atingir o sucesso dela. Apesar de que isso... gente, esse vídeo aqui é cheio de spoiler, né? Acho que eu não preciso avisar isso, mas enfim, é meio óbvio. Só que conforme a Elsa vai chegando no final ali, né, da temporada, ela vai percebendo que cara, talvez a fama, isso que ela tanto cobiçou por tanto tempo, não era tudo isso que ela queria. Ela queria ser amada por alguém. E ela fala isso no último episódio. Ela fala que 8 anos antes, né? Porque ali no finalzinho a gente tá em
60, né? Tipo, no momento ali final da Elsa Mar, a gente tem 60. E a gente tem momentos de 62, que é quando a Pepper vai pra Briar Cliff, mas depois a gente vai falar disso, eu tô falando da Elsa agora. E ali no final da vida da Elsa, a gente tá em 1960. E ela fala que 8 anos antes, a melhor amiga dela, que no caso ela tá falando da Ethel, fez um bolo pra ela e ela apagou as velas desejando ser amada. Então, assim, desde 8 anos antes, ela já sabia que ela queria ser amada. Ela tem essa história toda ali com o Máximo, né, que é aquele italiano que faz as próteses pra ela. Só que, cara, ela não conseguiu viver esse sonho do grande amor da vida dela, né? Logo volto a falar aí do desfecho da Elsa, um pouco mais do Máximo também, mas vamos voltar aí para o início da temporada. A Elsa é uma personagem extremamente narcisista, né, que ela é capaz de qualquer coisa pra ela atingir esse estrelato que ela tanto sonha, né, esse protagonismo e tudo mais. Inclusive, eu falei que a personagem é interpretada, quer dizer, a personagem é inspirada na Marlene Dietrich, mas a própria Marlene é mencionada na história como se fosse uma concorrente, né, da Elsa Mars, e tudo bem, faz sentido ali pra dentro da história. Nós também vamos conhecendo os outros freaks, né, uma das personagens principais é a personagem da Sarah Paulson, as personagens da Sarah Paulson, que é a Beth e a Dot. Elas são gêmeas que são muito diferentes, né, elas são gêmeas siamesas que são muito diferentes entre si, assim, em termos de personalidade. E eu tenho uma crítica aqui com relação a essa temporada, que a série explora, no primeiro episódio, uma coisa muito legal, um recurso muito legal, e que não é mais explorado ao longo da temporada, e isso me incomodou. E eu acredito que tenha sido explorado no primeiro episódio, porque quem dirigiu foi o Ryan Murphy, e os outros episódios não foram dirigidos por ele. Isso é bem comum com American Horror Story. Quer dizer, ultimamente não tem sido porque o Ryan tá cagando pra American Horror Story, mas era bem comum com American Horror Story. O Ryan dirigiu o primeiro episódio pra dar o tom de como teria que ser a série, e aí outros diretores pegavam, né, assim, algumas temporadas ele dirigiu mais que um, né, e tudo mais, só que normalmente acontecia isso, porque o Ryan também, mesmo quando ele dava a bola pra American Horror Story, ele sempre foi um cara muito ocupado em Hollywood, né, ele sempre teve muitas séries ao mesmo tempo, então ele dava atenção pra American Horror Story, mas ele era mais o showrunner, assim, né, ele tinha alguém pra dirigir e tudo mais. Então, assim, ele fez um recurso muito legal no primeiro episódio, que foi de uma tela dividida pra visão da Beth e a visão da Dot, assim, e nos mostrava pra onde cada uma olhava. E, cara, pra mim isso fala tanto da personagem, eu senti muita falta nos outros episódios. E é engraçado porque tem vários elementos da série que eu não lembrava que aconteciam. E, gente, eu assisti essa temporada, essa foi a 4ª vez que eu reassisti Freak Show. Freak Show é a 2ª temporada que eu mais reassisti na vida. A primeira, obviamente, foi Murder House, que eu já perdi as contas de quantas vezes eu vi. Mas, tem temporadas que eu só assisti uma vez. Tipo, por exemplo, Hotel, eu só tinha assistido quando lançou, tipo, semanalmente, e reassisti pra fazer esse vídeo aqui. Eu nunca tinha reassistido. E Freak Show não. Freak Show é uma temporada que eu reassisti. E, cara, tinham várias coisas que eu não lembrava que aconteciam. E esse recurso da tela dividida é genial. A gente vê que, por exemplo, a Beth tem uma visão muito mais sonhadora com relação às coisas, muito menos desconfiada, e a Dot é muito mais ligeira. Então, assim, enquanto a Beth tá lá, olhando não sei o que pro rosto da Elsa e tal, a Dot já tá ligada olhando pra mão dela, vendo o que ela tá querendo fazer ali. Então, é muito legal esse recurso. É uma pena que eles não tenham explorado mais vezes. Eu não acho que tinha que ser uma coisa que tinha que acontecer todos os episódios, o tempo todo, a cada diálogo delas, mas teria sido interessante em alguns momentos isso ter acontecido. Em momentos, por exemplo, que ela tá com o Dandy, teria sido bem legal. Momentos que ela tá com o Jimmy, talvez, teria sido bem legal. Ou com outros personagens, assim, ela tem uma certa rixinha ali com a Maggie por causa desse gostar do Jimmy. Então, tem vários momentos que isso poderia ter sido explorado e, infelizmente, não foi. Sinceramente, eu acho que é um recurso que eles simplesmente esqueceram que eles fizeram. Não acho que teve, assim, más intenções ou que acharam horrível, algo do tipo. Acho que eles simplesmente esqueceram que eles poderiam usar esse recurso e é bem interessante. A Beth e a Dot, inclusive, elas... A série, ela traz muitos detalhes legais sobre elas, tipo, no começo, quando elas estão indo pro hospital ali, né, estão entrando na sala de emergência, você vê só os pés dela e, tipo, o delas, né, e o pé da Beth tá com a unha pintada, o pé da Dot não. Quando a Elsa Mar chega no hospital, ela tá com um balão de cada cor, um rosinha e um verdinho, e é a cor da tiarinha delas. Então, assim, é uma série que sempre teve muitos detalhes, gente. Essa temporada é uma obra-prima, não tem o que falar, assim. E a Beth e a Dot são personagens que estão descobrindo o mundo, né, elas cresceram ali meio que enclausuradas, e elas estão descobrindo o mundo. A Dot tem muito remorso, né, de ter que conviver com a irmã dela, e a irmã dela, ao contrário, é muito gentil, né, e faria tudo pela irmã dela, e a gente vê muito isso ao longo da temporada. Outro dos freaks que são protagonistas ali é o Evan Peters, né, que ele interpreta o Jimmy Darling. Ele é um personagem que ele tem uma anomalia nas mãos, e isso existe até hoje, assim, um negócio que, quer dizer, né, todas as anomalias que tem em Freak Show existem até hoje. Inclusive, tem umas anomalias de Freak Show, gente, que é muito engraçado. Que, por exemplo, a Amazon Eve. Gente, a Amazon Eve é uma mona alta.
entendeu? E, tipo, e é isso, entendeu? Acontece. Tipo, tem vários freaks ali que, tipo, por exemplo, a personagem da Kate Bates, a Ethel, gente, é só fazer a barba, entendeu? Mas tudo bem, entendeu? Tudo bem, a gente entra que ali a história se passa em 1952, então, né, faz sentido ali dentro do universo que a história se passa. Mas, voltando ao Evan Peters, ele tem uma anomalia, né, que eles chamam ali de mãos de lagosta, né, e ele tem os dedos, assim, juntos, mais ou menos assim. Aí, né, enfim, isso é uma grande questão pra ele, só que ele consegue se passar, assim, né, uma deficiência, né, ali, entre aspas, passável, né, porque ele consegue disfarçar que ele tem isso, ele usa luvas e tal, só que isso é uma coisa que é uma questão pra ele, assim, ele se incomoda um pouco com isso e tal, só que ele se incomoda porque ele acha que, tipo, as pessoas não vão gostar dele, que as garotas não vão gostar dele e tal, então ele sempre tá com luva quando ele tá interagindo com outras mulheres. E ele é um personagem que ele tem uma trajetória, cara, que, assim, é compreensível, só que em um determinado momento se torna um pouco chata, né? Só que é compreensível ele estar passando por aquele momento, né? Ele perde a mãe, que na verdade todo mundo acha que ela tirou a própria vida, e a Elsa Mars vai pro túmulo com a história de que ela mesma matou a Ethel. Tipo, gente, isso é uma coisa que me chama atenção. Ninguém descobre que é a Elsa que matou a Ethel. Ela não fala pra ninguém, ninguém sabe. Quer dizer, o Stanley sabe, né? Mas assim, fora isso, ele e a Meg, né? Ninguém sabe que... Quer dizer, talvez a Meg nem saiba, porque quando eles fizeram o esquema do carro, né, de arrancar a cabeça da Ethel, a Meg não tava lá, então talvez a Meg nem saiba, talvez eles tenham chegado pra Meg e falado, olha, a Ethel se matou aí, você vai ter que mentir aí pro coisa, sei lá, enfim, falaram alguma coisa ali pra Meg, e a Meg falou, talvez ela não saiba que é a Elsa que matou ela, mas enfim, a Elsa vai pro túmulo com essa notícia. E aí o Jimmy, ele perde a mãe, aí ele perde ali a Ma Petite, que ele tinha muito com carinho e tal, e ele vai caindo num limbo ali de bebida alcoólica, que ele se torna um personagem insuportável, então por uns 2 episódios ali, 3, ele fica bem chato, é bem chato mesmo, só que é compreensível pra trajetória do personagem, ele tá psicologicamente muito mal, né, e muita coisa vai acontecendo, ele vai preso, ele perde a mão, gente, coitado, gente, o Evan Peters, depois do Tate, que é um psicopata, ele existiu nessa série pra sofrer, entendeu? Aí depois, na 5ª temporada, ele voltou aí a ser um doido, mas só que, gente, a 2ª, a 3ª, a 6ª temporada, ele só sofre. O garoto só sofre. Enfim, a gente também tem a Ethel, né, que é uma das personagens principais ali da história, que tem um passado com o Del, que tem todas as questões de querer o bem do filho dela, de ser uma verdadeira mãe ali pros outros artistas do Freak Show. E tem também a personagem da Angela Bassett, que no começo ali da história ela é meio apagadinha, depois ela vai crescendo ali dentro do que vai acontecendo no circo. E basicamente esses são os principais freaks ali. A gente tem a Maggie também, que aparece junto com o Stanley, né, que diz que o nome dele é Richard. E eles são 2 trambiqueiros, né, só que a gente vê que a Maggie, ela tem um coração bom, né, assim, em todos os momentos que ela precisou fazer alguma coisa errada, ela desiste de fazer essa coisa errada, então a gente vê que ela é uma pessoa bem intencionada de um modo geral. Só que, além do circo, nós temos alguns personagens adjacentes que são muito importantes pra história, como, por exemplo, o Twist, né, que é um personagem que, cara, na minha cabeça ele durava por mais episódios, eu não lembrava dele morrer tão cedo, assim, na história, mas eu acho que coube ali dentro da narrativa ele morrer mais cedo, porque se ele ficasse muito tempo ali, cometendo muitos assassinatos, talvez ia perder um pouco o sentido ali, a proposta da ideia dele existir ali. Só que, cara, eu acho, eu até tô com o meu Funko Pop do Twist aqui, eu acho o Twist um personagem interessantíssimo porque ele entra nesse universo do slasher, né, que tem ali um serial killer slasher, ele é um palhaço assassino, que também entra dentro desse universo super a ver com um circo de horrores. Ele, ao mesmo tempo, tem um passado super triste, né, super triste mesmo, então é muito interessante ver essa questão ali de quando conta sobre o passado dele, sobre como ele era um cara bom, que ele ficou perturbado com relação ao bullying que ele sofria e tal. Então, cara, realmente, a história do Twist é muito triste mesmo, e pega a gente de surpresa, porque a gente só achava que ele era um doido, mas na verdade ele não é. Quer dizer, né, ele é um pouco, mas vocês entenderam, com todo respeito ao Twist. Ele não é só um doido que nem o Dandy, por exemplo, né. E aí a gente tem realmente o Dandy, né, o núcleo ali do Dandy e da Gloria, que são os ricaços da história. E o Dandy, gente, eu sou inconformada até hoje que o Finn Wittrock não ganhou um Emmy pelo personagem do Dandy, porque é simplesmente um absurdo. É um absurdo, gente. O grau de interpretação dele nesse personagem é, assim, uma obra de arte. Eu, particularmente, acho que a academia ali do Emmy fez bem vista grossa a Freak Show, assim, porque eles premiaram muito American Horror Story no ano anterior também. E, enfim, American Horror Story era, pelo menos, uma série muito premiada. Coven, elas ganharam um monte de prêmio e tal, então não sei se eles quiseram meio que fazer vista grossa. Porque, mano, o Finn Wittrock
nessa temporada, velho. É de ficar muito chocado, assim, é uma atuação magistral. Eu particularmente acho que o Evan Peters também ia saber fazer bem esse papel, mas, cara, o Finn tá impecável mesmo. O Dandy tem muitas nuances, ele é um personagem completamente descompensado, só que ao mesmo tempo ele tem uma delicadeza na voz, porque é como ele manipula as pessoas. Ele é um personagem inteligentíssimo e muito interessante mesmo. E é muito legal porque tem uma estética toda, assim, quase barroca, assim, a casa dele, sabe? Uma coisa super clássica e tons pastéis e coisas assim, tudo muito grande, aquela sala de brinquedos dele toda assim. E aí ele tá sempre com cores contrastantes, cores vivas, né? Tons de vermelho, tons de azul. Ele passa essa imagem de uma coisa feliz, só que, gente, é um caos, assim. E a Glória também é uma personagem bem interessante ali, que faz qualquer coisa pra proteger o Dandy, inclusive ocultar muitos corpos ao longo da vida dela. Então, essa dinâmica de mãe e filha é muito complexa mesmo. Eles têm um núcleo muitíssimo interessante ali. Então, no desenvolver da história, várias coisas vão acontecendo, né? A gente vê freaks que são mortos, né? Seja por bullying ali de pessoas da sociedade, né? Como, por exemplo, o Mip foi preso injustamente. Inclusive, o Jimmy se culpa muito por causa disso, né? O Mip foi preso injustamente, acabou sendo morto, que é bem triste. A gente vê ali outros momentos deles, por exemplo, lutando ali pra se apresentar. Porque o que acontece? Quando se passa o Freak Show, já é um momento que já tá decadente o Circo dos Horrores, assim. É algo que o público não tem mais interesse em assistir. Só que uma coisa que eu senti falta de momentos onde eles estão se apresentando depois que eles conseguiram recuperar um certo público ali, porque o Jimmy foi tido como um herói ali, né? Porque ele ajudou a pegar o assassino. Enfim, na verdade ele ajudou a salvar o pessoal que tinha sumido, né? Que é aquela garota do começo e aquele outro garoto que some de casa e o menininho. Então, ele é tido como herói ali na cidade e daí as pessoas começam a ir lá prestigiar mais o horror show e tal. Então, eu senti falta de ter mais momentos deles ali se preparando pra apresentar e coisa assim. A gente vê mais em momentos de flashback, assim, deles lembrando de alguma situação que eles passaram em alguma apresentação e tal, porque a gente só teve mais momentos de apresentação quando eles estavam meio na decadência ali, né? Quando ninguém tava indo assistir eles. Mas enfim, as coisas vão se sucedendo, né? Romances vão acontecendo, vão desacontecendo. A gente vai vendo essa ligação entre os personagens, como eles reagem um ao outro. Tem também o Del que chega e ele tem essa rejeição com relação ao Jimmy, porque ele lembra do pai dele que tinha a mão assim e toda a família dele tinha a mão que nem a do Jimmy e ele não tinha, então ele que era o esquisito da família. E aí ele apanhava, então ele tinha essa rejeição muito grande com relação ao filho dele, o que é um absurdo, porque o filho dele não tem culpa nenhuma, mas enfim. E também, ao mesmo tempo, a gente vai tendo... Tem o receio do Twist, né, que é um palhaço assassino, só que ele acaba morrendo cedo, porque a gente tem os episódios de Halloween, que são o 3 e o 4, que é a mística ali do Halloween. Inclusive, isso é uma coisa que o Ryan sempre fez muito bem, que eram esses episódios de Halloween, né, e ele fazia alguma coisa meio temática, né, em Asylum, por exemplo, os episódios de Halloween eram com a Anne Frank, Anne Frank, entre aspas, né? Porque não era Anne Frank. Mas aí ele fez o Edward Mordrake, que é uma lenda urbana real. Lenda urbana real é foda, né? Mas, tipo, é uma lenda urbana, mas só que, tipo, essa lenda realmente existe, assim, no universo. Não é algo que ele criou para a série. Coube ali dentro da história, então fez sentido ali pro universo do coisa. Então, gente, olha só, Freak Show tem palhaço assassino, tem gente rica maluca, tem circo de horrores, tem slasher, tem boneco maluco que é possuído, tem lenda urbana. Então, gente, essa temporada é perfeita. E, inclusive, os episódios do Edward Mordrake são interessantes porque a gente sabe mais do passado dos personagens. E aí que eu comentei no começo do vídeo, né? Que eles têm esse aprofundamento muito grande com relação aos personagens que são mais secundários, assim. E é muito legal, porque a gente tem detalhes de como eles foram parar ali, quem são eles, o que aconteceu. Então, foi muito bacana isso, assim. Eu gostei muito de saber a história de cada um deles e como... o que motivou eles, o que influencia eles a estarem ali. Achei poético quase a gente ver esses episódios ali. Só que assim, a gente não tem só o Twist e o Dandy como vilões, né? Porque o Stanley, né, que é o Richard, ele também é um vilão, né? Ele quer os freaks ali pra vender pra aquele museu e expor eles e tal. E daí fica sempre esse impasse, né? Porque a Meg não quer ajudar, porque ela gosta deles, ela se apaixonou pelo Jimmy, e o Stanley fica, tipo, obrigando ela a fazer os negócios. Então fica a Meg fica numa sinuca de bico a série inteira, e o Stanley fica ali o tempo inteiro manipulando a Elsa, fingindo que ele é um agente e tal, é Elsa trouxa acreditando. A gente tem muitas cenas emocionantes ao longo dessa temporada, o momento em que o Del e o Jimmy estão conversando no bar, e o Del que ia matar o Jimmy, né, e ele
o Jimmy fala que ele sabia que o Del era pai dele e tal. Gente, eles têm um diálogo ali muito bonito mesmo. É bem emotivo ali esse momento onde eles estão conversando com relação ao fato de um ser pai do outro e tal. E eu confesso, gente, que eu chorei nessa temporada em mais de um momento. Eu chorei com a morte do Mip, chorei nessa cena aí do Del e do Jimmy, chorei no momento que o povo da cidade foi agradecer o Jimmy. Ai, nem lembro mais, mas eu chorei em vários momentos. E aí a série vai culminando pra esse final, né? Porque os Freaks vão começando a morrer de várias formas e eles estão revoltados ali contra a Elsa. E, gente, que loucura, né? Essa revolta deles contra a Elsa foi o que acabou ocasionando a morte deles, porque eles tinham medo de morrer porque eles iam fazer, né, parar lá nos negócios do Stan e tal, ficaram com medo, porque assim, na verdade eles foram lá, pegaram a cabeça da mulher dona do museu e tal, e colocaram lá pro Stanley ver, e eles tiraram os braços do Stanley, não sei se, né, talvez quem esteja vendo esse vídeo assistiu há muito tempo, não lembra, mas o Stanley acabou sem os braços, né, eles vestiram ele com a roupa do Mip e tudo, eles estavam revoltados com a Elsa, acabou que essa revolta acabou ocasionando a morte deles, porque a Elsa vendeu o circo pro Dandy, o Dandy chegou lá, ele foi, né, ninguém foi assistir o Dandy, obviamente, inclusive, né, o circo tinha várias performances musicais, eu amo o Evan cantando Nirvana, é incrível, pra mim é um highlight dessa temporada. Outra coisa muito boa é ela cantando Gods and Monsters, da Lana Del Rey. Mas essa temporada é muito artística, né? Muito artística, tipo, a coloração da temporada é muito linda, assim. Ela é toda em tons mais quentes, mas não quentes saturados. É em tons mais quentes, sem saturação. É em tons terrosos, assim. Então é super interessante isso. Ela é uma temporada muito bonita, com planos muito bonitos. Eles fazem muito uso de espelhos. Tem muitas cenas que são, assim, com reflexos de espelho, que é muito legal. Tem vários planos diferenciados. Tem alguns planos de sequência muito bons. Então, assim, é uma série, artisticamente falando, é uma temporada perfeita. Perfeita, impecável. E aí, o fato do Dandy ter comprado o circo culminou na morte de todos eles, né? Porque o Dandy surtou e simplesmente cometeu uma chacina lá. Eu, particularmente, tinha esquecido da chacina do Dandy, gente, juro. Tipo, eu lembrava que era um final triste, mas eu não lembrava que o Dandy matava todo mundo, mano. E aí alguns conseguiram se safar, né? O Jimmy não tava lá no momento que isso aconteceu. Aliás, eu tô falando agora do final, eu acabei pulando a parte do Neil Patrick Harris, né? Que é uma parte interessante também da história. Bem pro final, a gente vê um personagem novo, né? Que é o Chester, e ele chega lá como um ventríloco, né? Que ele tem uma boneca ali e tal. Só que, gente, o cara, ele tem, assim, algum tipo de psicose, né? Não sei se seria uma esquizofrenia ou enfim, mas ele tem algum tipo de psicose que ele vê como se aquela boneca falasse com ele e orientasse ele a fazer coisas. O que é um recurso muito legal, cara. Em American Horror Story, em 3 episódios, conseguiu o que muitos filmes de boneco assassino não conseguiu. Porque fez a gente acreditar que nessa dubialidade, né? A gente não sabia se era ele que era doido que via ela falando ou se ela realmente era uma boneca que matava as pessoas, né? Então, só mais pro final que a gente foi entender que ele realmente tava descontrolado. É porque, gente, American Horror Story pode ser qualquer coisa, né? Tipo, imagina, aparece um espírito do nada e leva um palhaço assassino embora. Óbvio que a boneca pode ser uma boneca assassina, né? Não dá pra esperar que uma racionalidade ali no negócio. Então, o personagem do Neil Patrick Harris, né, que é o Chester, ele é um cara completamente desequilibrado, né? A gente vê ali a história dele, que ele foi pra guerra, né? Daí ele voltou, daí a mulher dele tava vivendo um romance com a mulher de outro soldado que tinha morrido. E aí ele fica ali naquela maluquice ali de, tipo, que porra que tá acontecendo, e ele tá sempre com aquela boneca, né? Inclusive, quem faz a boneca real é a Jamie Brewer, né? Que faz a irmã do Tate na primeira temporada. É um bloco que é pro finalzinho ali, mas que dá um gás pra história, porque a gente já perdeu muitos personagens ao longo da narrativa, então faz sentido a gente ter novos personagens mais pro final. É uma temporada que não dá pra se apegar muito a ninguém, não, porque meio que todo mundo morre. Mas vai meio Game of Thrones ali. E aí, ele é um personagem ali caótico, né? Dentro desse mundo ali dele, e nisso ele acaba matando a Meg, né, num momento de alucinação, só que os Freaks não se veem muito comovidos com relação a isso, porque, assim, a Meg avisou do Stanley e tal, mas eles não tinham muito apego com ela, né, eles achavam que ela era meio trambiqueirona, assim, até porque, tipo, ela avisou do Stanley, mas ela meio que tava junto com o Stanley nesse rolê, né, então eles não tinham muito apego por ela, e ficou nisso, né, era o Jimmy que era mais apegado a ela, só que eles estavam meio brigados, né, então teve toda essa questão entre eles ali, que, tipo, ela gostava dele, só que, mano, tipo, uma coisa que eu fiquei bolada com o Jimmy era que, tipo, ele que afastou a Meg, né, dos negócios, assim, tipo, ele que brigou com ela porque ele começou a beber, ela tentava ajudar ele não queria saber, e aí ele se viu no direito de ficar puto com
com ela, mano. Tipo, ai, sei lá, sabe? Tipo, essa reta final do Jimmy me incomodou um pouco. E a gente tem também um desfecho muito triste pra Pepper, né? Foi esse outro momento que eu chorei. Porque, assim, a gente sabia da existência da Pepper, a gente sabia que ela era, tipo, um pupilo ali da Sister Mary Eunice na segunda temporada, mas a gente não sabia bem como que ela tinha ido parar ali. E, cara, a Elsa deixou ela com a irmã dela, e a irmã dela, que inclusive interpreta a mãe do Kyle Spencer, o personagem do Evan na terceira temporada, que é uma doente, ela é a irmã mais velha da Pepper, e, cara, muito louco, eu não lembrava da história da Pepper quando eu reassisti, não lembrava nada. Tipo, eu lembrava que ela era do Freak Show, mas eu não lembrava dessa parte da irmã, velho. Eu apaguei isso da minha memória. E então eu me impactei muito com a história, porque eu tinha apagado isso da minha cabeça. E a irmã tratava ela como uma empregada, a irmã fazia ela cuidar do filho, e aí a irmã não queria ser mãe, aí a irmã fez o marido matar o filho, e tipo, eles jogaram a culpa na Pepper, e a coitada da Pepper foi parar lá no Briar Cliff, sendo que ela não teve culpa de nada, velho. Eu fiquei mal da cabeça, mano, quando eu vi a história da Pepper mais uma vez, porque coitadinha, velho. A Pepper só se fudeu, mano. A Pepper só se fudeu. Basicamente, gente, essa temporada é de gente que se fode, entendeu? Todo mundo se fode. E aí a gente tem, né, o desfecho que o Dandy mata todo mundo e a Elsa vai pra Hollywood, ela faz sucesso em Hollywood, a Pepper vai pra Briar Cliff, pelo menos a Pepper tá viva, né, galera? E aí, quem sobrou dos Freaks foi Betty Dot, foi Jimmy Darling e também a Desiree. Desiree casou, ficou feliz, sucesso. A que melhor ficou na vida foi a Desiree. O Jimmy acabou ficando com a Beth e a Dot, porque aí, né, tipo, ele não tinha o que fazer, a Meg já tinha morrido, né? A Elsa Mars comete ali um suicídio, né, porque ela invoca o Edward Mordrake, ela não queria performar no Halloween pra ele não aparecer, né, ela tinha medo de ser levada por ele, porque da última vez ela quase foi levada por ele, foi por isso aqui, ó, que ele não levou ela embora. E o Dandy, né, também perde a vida, porque eles conseguem se vingar dele, colocando ele naquele tanque do Houdini ali, que é um tanque de escapismo que o Houdini usava muito, né, ele se enchia de cadeados, assim, e daí entrava ali e ele conseguia se soltar embaixo d'água e sair, o rei do escapismo, né. Eu como fã do Chris Angel, também sou fã do Houdini. E o grande finale aí que nós temos um final bem agridoce, né? Porque todo mundo morreu, mas aí a Elsa morre e o paraíso dela é um freak show. É aquela tenda ali do Fräulein Elsa's Cabinet of Curiosities. Aliás, o sotaque da Jessica Lange indo e voltando ao longo da temporada é outra coisa que irrita um pouco. Se você vê dublado, provavelmente você não percebeu. Mas ela faz um sotaque alemão em algumas partes e outras não. E aí a gente tem esse final agridoce, onde ela vai pra esse paraíso ali. E esse paraíso é ela se apresentando com os freaks dela e junto com os amigos dela que já morreram e tal. Então, é triste, porque tá todo mundo morto, mas é agridoce, né? Meio feliz, tá todo mundo junto. A Elsa é uma personagem que ela tem ali uma trajetória interessante. Ela é uma personagem que a gente consegue sentir uma empatia por ela depois que nós descobrimos as coisas pelas quais ela já passou, a questão da perna, né, que o Hans Gruber, que é um personagem de Asylum também, que é o médico bizarro, né, ele tira as pernas dela, então, que foi num filme Snuff. Inclusive, eu tenho um livro do Chuck Palahniuk que se chama Snuff, e eles produzem um filme Snuff nesse livro. Eu não sei se esse livro foi publicado aqui no Brasil, porque eu tenho essa edição aqui, mas é um livro maluco, né, gente? Livro do Chuck Palahniuk é livro de gente louca, mas é um bom livro. E, enfim, gente, Freak Show é uma temporada que tem muitas nuances, tem muitas questões pessoais, muitas questões psicológicas, mas que é muito bem trabalhada em todos os âmbitos do circo de horrores. Eles exploram todas as coisas possíveis com relação a isso, e pra mim isso torna a série muito grande, assim, a temporada, né, no caso, muito grande. É muito interessante e inteligente a forma como eles exploram os personagens também, a relação entre eles, o que cada um almeja da vida e tal. Assim, sinceramente, eu não consigo entender como que muitas pessoas não gostam de Freak Show. Eu acho que é uma temporada que envelheceu muito bem. Tem gente que não gostou muito na época, mas que posteriormente passou a gostar muito. E ela é uma temporada muito bem, assim, avaliada e tudo. E ela tem um final impactante porque, gente, faz sentido pra American Horror Story essa coisa, essa matança e tal. E parando pra pensar, talvez o final de Death Valley não, de Red Tide, que é a primeira parte da 10ª temporada, faça até sentido se você olhar pra Freak Show, né? Com esse surto de todo mundo morrendo, assim. Então talvez as pessoas não tenham gostado na época justamente porque todo mundo morria. Só que, gente, é uma série de terror que é pra ser terror, né? Tipo, não é pra você amar e se apegar aos personagens e esperar que eles todos saiam vivos e felizes para sempre. Muito provavelmente eles vão todo mundo morrer. Então, cara, pra mim Freak Show é de longe uma das melhores temporadas da série. Ela é impecável, impecável mesmo, cara. Se você
talvez não goste de Freak Show, eu recomendo que reassista, porque talvez você veja com outros olhos. Ela tem alguns momentos, assim, meio X, como, por exemplo, o Jimmy fica muito chato quando ele tá ali com essa crise alcoólatra, assim, dele. Tem alguns momentos que poderia não ser da forma como aconteceu, mas talvez a questão da Elsa Mars cantar bastante hit algumas pessoas, e é compreensível. Só que, cara, pra mim tudo faz parte do show. E Freak Show é realmente um grande show. Sensacional, é uma temporada muito redonda, que faz muito sentido, com personagens muito bem construídos, com um elenco perfeito, com uma direção muito legal, com recursos muito bem aproveitados e com um tema muito consistente. É um tema muito consistente. Então, assim, pra mim é isso que faz falta em American Horror Story, sabe? Um tema. Tenha que é uma constante, né? A gente tem, na primeira temporada, é uma casa mal assombrada. A segunda temporada é um manicômio. A terceira temporada é um coven de bruxa. A quarta temporada é um circo de horrores. A quinta, um hotel. A sexta é ali uma colônia, das lendas ali da antiga colônia de Roanoke, que também é um tema muito consistente. A sétima, as eleições americanas. Aí já fica um pouco mais, né, ali abstrato o negócio. A oitava é um negócio completamente abstrato do fim do mundo. A nona, a gente volta para as raízes de American Horror Story ali num acampamento de slasher, que é super legal, tem tudo a ver, eu adoro a nona temporada, eu acho ela um chuchuzinho. E aí a gente volta a ter coisas abstratas nada a ver, assim. Então, pra mim, o que falta pra American Horror Story é, assim, uma temporada de um navio fantasma, uma temporada de uma cidade abandonada, sabe? Um negócio X específico, pontual, que é um assunto que deva ser explorado de várias vertentes diferentes, mas com um tema. Sem essa coisa abstrata de coisas que podem ser interpretativas. Então, é um tema que é muito bem explorado, eles exploraram de todas as formas possíveis. Eu amo Freak Show. Não me arrependi dessa reassistida, assim, não achei que ela desceu no meu ranking. E eu fico com esse sentimento meio triste e feliz ao mesmo tempo quando termina essa temporada. Ela é muito boa. Ela é muito boa mesmo. E é uma temporada que fala muito sobre exclusão, né? Uma temporada que fala sobre os excluídos, sobre a tristeza da solidão, sobre como às vezes quem é diferente encontra na diferença uma companhia. Então, é uma temporada que é bem sensível, né? Porque qualquer pessoa pode ser um freak, né? Não precisa necessariamente ter mãos de lagosta. Existe um nome pra essa condição, né? Mas enfim, tô só dando exemplo com o nome popular. Você não precisa ter a condição de ter as mãos de lagosta. Você pode ter um jeito diferente que incomoda as pessoas. E você é assim, entendeu? E às vezes isso gera exclusão. As pessoas são cruéis. E isso fala muito em Freak Show, sabe? Isso é um tema muito importante dentro da série, dentro dessa temporada, no caso. Além de ser uma temporada muitíssimo bem desenvolvida e bem criada, assim, né? Muito bonita, uma temporada muito vistosa, assim, sabe? Com cenários legais e com um ambiente legal. É uma temporada muito real, né? Não digo pelo sei lá, o espírito que aparece e leva almas de freaks. Eu digo que é muito real porque, gente, a exclusão a gente vê todo dia, né? Tá no nosso dia a dia, tá na rua, tá na escola, tá no trabalho, tá em todos os lugares. Então é uma temporada que fala sobre o ser humano e pra mim é uma das temporadas mais sensíveis de American Horror Story e mais bem desenvolvidas também. Eu amo Freak Show, eu amo com todo o meu coração. E é isso aí, gente. Me conta aí o que vocês acham de Freak Show. Se você não gosta, reassista. Você vai mudar de opinião. É muito legal. A Freak Show é muito boa. E eu sou muito emputecida que o Finn Wittrock não tem um M por esse personagem. Meu Deus do céu, Danny Mott devia ter dado a ele um M. Mas enfim, é isso aí. Um beijo pra vocês e até a próxima.